Com o avanço das queimadas no Brasil, novas regras para o uso do fogo em zonas rurais devem entrar em vigor nos próximos dias. Depende agora da sanção do presidente Lula para entrar em vigor um projeto de lei que foi aprovado no Senado e institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A ideia é criar regras para o uso do fogo na área rural, onde os agricultores normalmente usam as queimadas nas plantações. O texto proíbe essa prática se for para retirar uma vegetação nativa e criar uma área de plantio ou pasto. Já as queimadas controladas para manejo do solo, assim como as para combater espécies invasoras ou para pesquisas e treinamento de prevenção de incêndios, deverão ser aprovadas previamente. Povos indígenas ou comunidades quilombolas podem usar o fogo de acordo com as suas tradições, mas devem comunicar aos brigadistas florestais da área. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Henrique Barcelos, afirma que essas regras facilitam o trabalho da corporação. A gente vê que o manejo do fogo ele é utilizado na área rural, muito para manejar culturas agropecuárias, às vezes renovar aquele espaço de terra ali onde vai ser plantada uma nova cultura para colheita, ou às vezes justamente para abrir um espaço de terra novo, desmatando algumas áreas. Então a gente percebe que isso é utilizado às vezes de maneira indiscriminada por pessoas que não têm treinamento adequado, e isso pode fugir ao controle com muita facilidade. E no caso, existe alguma regra hoje, pelo menos aqui em Minas Gerais, que regule isso? A gente tem sim instrumentos que disciplinam o manejo integrado do fogo, mas a nova política instituída aí pelo projeto de manejo integrado do fogo traz diretrizes para isso. Isso é muito importante a gente ver com bons olhos, porque no estado e até nas regiões limítrofes a gente vai ter uma política que traz algumas diretrizes de em quais situações ele é permitido, a quem pedir autorização para manejar o fogo e quais as repercussões disso. E no caso, me parece que aquela queimada que é para tirar uma vegetação está proibida agora. Isso facilita o trabalho de vocês? Certamente. Essa queimada que vem ali para retirar uma vegetação nativa, ela continua terminantemente proibida. A gente tem algumas exceções quando é o caso de supressão de espécies invasoras, ou também quando é o caso de prática por povos tradicionais, povos indígenas, mas agora todas essas situações têm exigências por uma política nacional, o que traz mais segurança para essas situações. Vamos naquela questão que vocês sempre falam, né? Agora nós estamos na época da seca e a maior parte dessas queimadas que a gente vê acontecendo assim, são realmente influência do ser humano? Com certeza, a gente tem um índice que passa de 90% a causa dos incêndios em vegetação por ação humana, algumas delas por ação criminosa de incendiários. A gente também tem com esse projeto a possibilidade de cadastro de brigadas voluntárias, brigadas particulares e até brigadas florestais também pelo Ministério do Meio Ambiente. No caso da área rural, como é que funciona o trabalho de vocês e como é que pode ser o impacto, né, dessas queimadas se sair muito do controle? Nós estamos sempre atentos, até agora com plataformas de monitoramento para analisar focos de incêndio em áreas rurais, porque a gente sabe que o incêndio em vegetação é um tipo de emergência muito traiçoeira, ela consegue evoluir com muito dinamismo em pouco tempo e atingir grandes áreas. Então o prejuízo é enorme quando a gente percebe que uma queimada perdeu-se o controle e a gente precisa atuar ali em diversas frentes justamente para preservar o patrimônio ambiental. Os caminhoneiros que passam pelas rodovias são alguns dos prejudicados pelas queimadas na área rural. Eles ficam sem enxergar com a fumaça e o calor pode prejudicar a carga. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais, Antônio Luiz da Silva Júnior, cobra mais manutenção nas estradas mineiras. Queimada na beira da pista provoca uma dificuldade de visibilidade e impedimento, às vezes, em função do tamanho do fogo, tamanho da queimada, de até impedir a estrada, ter que paralisar por falta de visibilidade e problema de segurança com aquecimento, principalmente caminhões de combustível, caminhões com cargas inflamáveis, ficam vulneráveis demais. A fumaça cria um bloqueio de visão, ele não vê o outro carro, ele entra no meio de uma nuvem praticamente sem visibilidade nenhuma para frente. Sobre esse projeto aqui que está querendo limitar nessas queimadas em vegetação, principalmente na área rural, na questão do manejo, o senhor acha que uma fiscalização maior em relação a isso é uma boa notícia para vocês? Toda ação restritiva dessas queimadas agrícolas, elas são bem-vindas, mas eu acho muito difícil, isso é quase que uma normalidade
tranquilidade para o pequeno agricultor para poder preparar a terra para o plantio. E outra coisa, o que eu acho mais grave não é isso. O problema é que a manutenção das nossas estradas não cortam o mato ao lado da pista. O que provoca? Não é o agricultor, às vezes, bituca de cigarro que o motorista joga, um vidro, um lixo acumulado que o sol bate, queima o mato. Esses incêndios laterais de pista têm outras causas. Repórter Felipe Quintela.